graça, guerreiras! Mais um Guerreiras Podcast para vocês aqui, com muita alegria, nessa série aí especial do Mês das Mães. E hoje eu trouxe um testemunho aqui maravilhoso, né? De uma guerreira, de uma mãe que venceu batalhas muito pesadas e está aqui hoje para contar essa vitória. Mas antes disso, agradecer os nossos patrocinadores, que é a nossa Implantar Telecom, que sempre está nos recebendo aqui de bom grado. Você vai lá, segue lá, uma empresa comprometida com o melhor, né, da comunicação. E também com o nosso querido editor, que é o meu patrocinador aqui também, que trabalha com os livros aqui, que publicou os meus livros, né? E vai publicar mais 2 esse ano, para a glória de Deus. E a minha convidada também fará parte desse livro, para você conhecer mais a história dela, que é a editora Gramata, que está aqui junto com a gente. E também nossa outra patrocinadora, que é um anjo de Deus na minha vida, que é a MKIP Marketing Digital, que é a Naat, que é uma bênção, que cuida aí dos nossos cortes e cuida aí da nossa página. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui a nossa querida convidada, a pastora Alzirene, que está aqui hoje. Graça e paz, pastora. Amém. Graça e paz, querida irmã Jéssica. Um prazer Amém. para mim estar aqui nessa tarde e poder compartilhar um pouco, né, da minha história, da minha história de vida. Isso aí. E eu gostaria já de começar perguntando, né, quem é a pastora Alzirene? Como que começou essa história? Então, boa pergunta, né? Quem é pastora Alzirene? Pastora Alzirene é uma pessoa, uma mulher que nasceu no interior de Minas, em Carlos Chagas, Minas Gerais, e foi criada em Águas Formosas, né? Lá no Vale do Jequitinhonha, se não me engano. E é, uma hoje eu entendo muito o que eu passei lá atrás, porque foi para criar essa estrutura que eu tenho hoje. Sim. Sou a quarta filha de um casal que morreu muito jovem, né? Fiquei órfã muito cedo e tive que criar uma estrutura. É, minha mãe morreu, eu tinha 13 anos, Uhum. era uma adolescente ainda, e meu pai eu tinha 9 anos quando ele Uhum. faleceu, de causas naturais. Meu pai morreu de câncer e minha mãe deu um problema de rins e o coração não Parou. aguentou, não suportou. Só que eles saíram de casa para fazer um tratamento, como eu morava no interior e não tinha condições, não tinha o tratamento lá, eles tiveram que vir para cá, para BH, e deixou a gente lá no interior, sendo criado pela minha avó. E então eu assim nunca tive família, pai, mãe. Eu não me lembro de ter tido uma família assim, porque eu era muito pequena quando meus pais tiveram que vir para cá, para BH. Uhum. E eu fui criada assim pela minha avó e meu sonho de infância, de vida, era ter uma família, né? Sempre sonhei ter uma família. E quando eu conheci Jesus, eu tinha 18 anos e esse sonho ardia dentro do meu coração, ao ponto que eu, ao invés de pedir para Deus, porque eu sempre, tudo que eu sempre fiz, eu sempre busquei o Senhor, desde que eu entendi que Deus era o meu Pai e que eu tinha esse apoio, eu sempre buscava do Senhor. E eu buscava do Senhor não um namorado, mas um esposo. Uhum. E o Senhor me deu esse esposo, porque eu queria formar uma família, porque era o meu sonho ter uma família, já que criança eu não pude ter essa Uhum. família. Alguém que se preocupasse comigo como o pai e a mãe. Uhum. E não tive meus irmãos por perto e eu sempre quis ter filhos para, né, para ter essa experiência de ter e e conheci meu esposo assim que eu aceitei Jesus e depois de um ano e pouquinho a gente se casou e eu realmente consegui ter minha família, Uhum. né? Veio meu primeiro filho, Lucas, um menino muito sonhado, desejado. Foi alegria, né? Quando eu descobri que eu estava grávida.
e que é meu filho mais velho. Depois veio o Igor, que é o do meio. Hoje ele vai fazer 24 anos. E por fim veio a princesinha, né? Para fechar a fábrica, que foi a Isabelle Lorena, que agora ela faz 20 anos. E minhas três bênçãos na minha vida. Essa é a pastora Alzirene. E daí, então, essa história, né, da orfandade te marcou muito também, né? Como que eram seus pais ali com a senhora? Porque você não se lembra de tanto, mas o que a senhora se lembra ali que te marcou muito da mãe e do pai? Então, eu não tive. Meus pais. Como eu vou te explicar para você entender? Meus pais, eles eram. Lá atrás, né? Hoje eu já tenho quase 50. Então a criação era bem diferente de hoje. Uhum. E minha mãe era bem mais nova do que meu pai, bem mais jovem. E muito submissa. Meu pai, eu via ele meio violento, pelo Uhum. que eu lembro. Assim, eu não falo de bater, mas ele era um homem grosso, Uhum. né? Porque pelo interior, Sim, né? Aquela criação tinha. meio grossa, não tinha carinho. Eu nunca Aham. tive carinho. Uhum. Eu não me lembro de ter sido pegada no colo. Então, Uhum. isso me fez muita falta. E, assim, é, o pouco que eu me lembro é que eu fui muito rejeitada quando pequena, quando criança. Uhum. É, eu era chamada de macaquinha, falava que eu era muito feia. Minha mãe brincava, mas aquilo assim me marcou muito, porque eu realmente achava que era verdade, que eu fui achada na lata de lixo. Então, assim, para mim, eu não fazia parte daquela família. Por muitos anos, eu achava que eu não era realmente filha deles, que eu realmente tinha sido achada na lata de lixo. Só que hoje, eu olhando meu irmão mais velho, a gente é a mesma coisa. As pessoas até costumam dizer que eu sou ele de saia, de tanto que a gente se parece. Mas lá, naquele tempo, eu não achava que era assim. Uhum. E o que me causou essa rejeição e esse abandono foram vários complexos Uhum. de inferioridade. Eu me achava feia, eu me achava burra, eu achava que eu nunca ia conseguir nada na vida. Mas não é assim, né? É Hoje o verdade. Senhor me fez pastora e mãe, né? Verdade. Tenho uma profissão, sou costureira e sou uma pessoa amada pelo Pai, amada pelo Isso. Senhor, sou filha de Deus. Sim, mas essas marcas, né, por causa da rejeição também, gerou isso muito, né, em você. Né? Uma mãe, por mais simples que seja a frase de uma mãe, né, para um filho, isso pode marcar, né, a mentalidade dele. Mas, a partir do momento que a senhora constrói a família, qual que foi a ideia de mãe que a senhora tinha ali, de ser? Como eu ia ser como mãe? Eu não só queria ser como eu fui, acredito eu, hoje, eu entendo. Por muitas vezes eu questionei se eu tinha sido realmente uma boa mãe. Mas, diante daquilo que eu buscava, eu sim sou uma Uhum, boa mãe. Eu sou uma mãe amorosa. O que essa rejeição causou em mim foi isso. Foi querer não ser o que e- foram comigo. uhum, Eu quis ser diferente. E eu quis transmitir para os meus filhos todo o amor que talvez eu não recebi, eu não uhum. consegui receber. Hoje eu não culpo a minha mãe, porque ela só deu aquilo que ela recebeu. Sim. Então talvez ela não recebeu o que ela merecia ou o que ela queria. Então ela conseguiu dar isso. Na minha vez foi diferente. Eu busquei ser diferente. Diferente daquilo que eu recebi. Eu queria dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, que era o colo, o carinho, Uhum. o amor, a compreensão, né, o conforto deles saberem que eu sou uma mãe, que eles podem contar comigo. Sim, no decorrer dessa história, né, que você foi essa mãe, né, como que seguiu essa história aí? Quantos filhos a senhora teve? Teve 3 filhos, né? Então, tive 3 filhos, 3 bênçãos do Senhor, que, assim, na verdade eu queria ter 2 só. E Uhum, a menina foi uma bênção que o Senhor me entregou, porque eu sempre falei com Deus que eu queria ter 2 filhos.
E hoje, realmente, eu tenho 2, né? E, assim, minha história não foi fácil. É, como eu queria muito ter meus filhos, meus 3 filhos, como eu queria muito ter uma família, e eu buscava isso. Talvez não fui uma mãe perfeita, mas dentro daquilo que eu almejei, eu acredito que eu tenho conseguido, né? Claro que eu tenho alguns defeitos e que eu tento corrigir todos os dias, mas enfim. Eu tive 3 filhos, 3 bênçãos. Lucas, hoje, 28 anos. Em outubro faria 28 anos. O Igor, no próximo mês, dia 15, ele fará 24 anos. E a Isabelle, dia 14 de julho, vai fazer 20 anos. Então, essas foram as 3 bênçãos que o Senhor me deu. E, e aí, a história, a minha história, o meu testemunho, que eu acredito que é o mais forte que eu pude viver na minha vida, começa agora, né? A partir da minha família já estruturada. No dia 22 de junho de 2014, mais ou menos por volta de 10 da noite, eu recebi a pior notícia que eu poderia receber na minha vida, né? Aquilo que parecia um sonho, constituir uma família, se tornou um pesadelo, porque meu filho mais velho, ele veio a falecer. E da forma mais trágica que poderia ser, ele saiu perfeito de casa, bonito, arrumado, todo cheiroso. Eu lembro até hoje que ele falou comigo assim: mãe, cheira aqui meu cangote para você ver como é que eu estou cheiroso. Olha meu cabelo, será que a Lília vai gostar do meu cabelo? Que era a namorada dele. Ele gostava muito de usar boné. E aí depois eu vi meu filho no outro dia dentro de um caixão, porque o próprio sogro dele tirou a vida dele, porque não queria o namoro. Meu filho não morreu por causa de droga, mas morreu por causa de um homem sem coração que foi usado pelo inimigo para ferir a minha família. E eu falo para ferir minha família porque minha família ela foi toda desestruturada com essa Tragédia, né? com essa tragédia que aconteceu. Ela foi toda desestruturada. E nós tivemos que nos refazer. Meus 3 filhos, cada um tem uma característica. O Lucas, ele era amor, ele era coração. Ele falava que me amava todas as horas. Me abraçava, me beijava. E deixou muita saudade. Hoje eu falo dele com muita alegria, porque ele passou pela minha vida e foi assim algo que Deus me deu, um presente que o Senhor me deu, meu primeiro filho. E perder ele não foi fácil. Perder ele foi assim, tirou minha paz, tirou minha alegria, parecia que eu queria morrer, tirou minha vida, minha vontade de viver. Nesse meio tempo eu descobri que eu tinha diabetes e eu comia açúcar, eu comia doce, eu tomava refrigerante porque eu não queria mais sobreviver. Eu não queria mais viver sem ele. Eu achava que minha vida tinha acabado. Para mim aquela dor era tão grande que eu fui sucumbida pelaquela dor e eu não via saída. Eu achava que tinha acabado para mim e não restava mais nada a não ser morrer. Eu imaginava isso. Eu sempre falo que para as pessoas ter um filho é a pior dor do mundo, né? A dor do parto. Sim. Mas a dor de perder um filho não tem comparação. É a pior dor que existe. E talvez, né, tem muitas mulheres me escutando agora, eu sei que tem, me ouvindo, me vendo agora. E eu falo que o Senhor ele tem o melhor para nós. Só que nós precisamos entender, precisamos enxergar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu, por muito tempo, eu não enxergava.
Por muito tempo eu quis realmente acabar com minha vida e acabar com aquele sofrimento. E eu não via saída para a minha vida. Mas aí eu tinha 2 seres humanozinhos que precisavam de mim, né? Tinha a Isabelle com 9 anos só e o Igor com 13 anos. Então eu tinha mais 2 seres humanos que precisavam de mim. E foi primeiro Deus e depois eles que me deu força. Porque no momento da minha pior dor, eu olhei para o lado e falei, gente, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu ainda tenho 2. Quem vai cuidar do meu esposo? Quem vai cuidar da minha casa? Quando eu conto assim, as pessoas acham que foi fácil, mas não foi. São 11 anos. Há 11 anos atrás eu passei por essa tragédia. Vai fazer no próximo mês, dia 22 do próximo mês. Mas foi uma recuperação aos poucos. Foi contínuo, foi vivendo um dia após o outro, sem esperar muito do outro dia. Se agarrando às suas forças no Senhor. Porque foi Ele que me tirou de lá de onde eu estava. Eu me via desolada. Só que nosso Deus, Ele tem um amor tão especial por nós. Ele vai cuidando da gente com tanto carinho. E todas as minhas dores, todas as minhas cicatrizes, elas foram cuidadas pelo Senhor, por pessoas. O Senhor enviou pessoas para estar do meu lado, para cuidar de mim, para me mostrar que tinha uma solução, tinha uma luz. E eu passei por um processo muito doloroso, de anos, mas um processo que eu quis sair dali de onde eu estava. Muitas vezes, talvez tem mulheres hoje me vendo e falam assim, nossa, ela é tão forte, eu não sou forte. Nunca fui. Forte é o Deus que eu sirvo. E quando eu me emociono de ver quão grande o Senhor é na minha vida. Amém. Hoje eu sou curada. Sou curada dessa dor que por muitos anos quis me matar. Mas eu fui curada porque o Senhor me permitiu ser curada. Eu fui curada porque eu me permiti ser curada pelo Senhor. Abriu mão, né, daquela dor e do luto e também do perdão, né, que foi não só a dor do luto, que já era devastadora, né, pastora, mas também a daquela de que se você não perdoasse, você também teria o seu relacionamento com Deus interrompido, porque ficaria aquele assassino na sua consciência o resto da vida, né? Parece que você vai levando aquela imagem daquele homem o resto da sua vida. Como é que foi esse processo, assim, de perdoar? Porque seu menino estava na igreja, né? Como é que foi isso? Então, meu filho ele estava desviado, Hum, né? Só que a oração de mãe é extraordinário. Você, mãe que está me vendo agora, não desista dos seus filhos, porque o Senhor ele ouve cada uma de nossas orações. E eu sempre orei muito pelos meus filhos. E o Lucas, ele sempre estava nas minhas orações. E eu dizia para Deus, Deus, eu não aceito que nenhum filho meu se perca. E meu filho ele estava desviado, eles foram criados todos os 3 na igreja. Eu sou cristã desde antes deles nascerem, né? Desde antes de me casar. E sempre ensinei a palavra do Senhor, sempre ensinei que Deus é bom, que Deus é Pai e que não existe outro Deus senão o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu criei eles ali, só que chega um momento que eles se perdem. sim. E ele se perdeu. E se envolveu com coisas que não deveriam, enfim. Mas o Senhor, ele, como eu disse, ele ouve nossas orações e ele ouviu minha oração. E eu falava com Deus, Deus, cuida dos meus filhos, cuida do Lucas, cuida dos meus filhos. E sempre falo isso. E o Lucas, ele estava desviado. E eu tinha feito uma pequena viagem com meu esposo, que ele estava de férias. E o Lucas não quis ir com a gente. Ele falou que queria ficar. E a gente deixou ele em casa sozinho. E eu cheguei pouco antes do culto, né? E eu não fui no culto nesse dia.
E depois que ele morreu, quando eu cheguei na rua onde estava o corpo dele, a minha família, que na época era Remanescer, hoje é Aliança Eterna do Alterosa, de Betim, na época era Remanescer, a minha família estava toda lá. A minha igreja, meu pastor, todas as pessoas que me amam e que eu amo muito, estavam lá para me apoiar. E eles começaram a me narrar como foi o culto daquela noite. O meu filho, ele... Eu nunca vi acontecer isso. É, na hora do louvor, a irmã, ela fez o apelo. Ela estava cantando e Deus tocou nela para ela fazer o apelo. Eu nunca vi isso acontecer. Uhum. Mas nessa noite aconteceu, porque o Senhor, ele preparou aquele culto para o Lucas. Porque ele queria salvar o meu filho. Porque a oração de uma mãe tem muito efeito. E a minha oração chegou ao coração do Senhor. E ela fez o apelo, ele foi o primeiro a se levantar e ir lá na frente. E ele foi chorando. E depois disso ele celebrou, ele se alegrou, ele dançou. Ele teve o último culto dele com o Senhor. E meia hora depois ele já estava morto. E como eu falei do meu processo, eu era ministra de dança. Hoje não sou mais, estou aposentada dessa área. Mas eu era ministra de dança e eu me lembro que eu dançando lá, depois de muito tempo, quando eu, né? Eu dei síndrome do pânico, viu, irmãs? Uhum. Eu dei síndrome do pânico, eu fiquei muito mal. Eu não levantava, eu fiquei 3 meses deitada em uma cama. Eu não tinha forças para arrumar a casa, para fazer nada, para fazer comida. Sempre tinha alguém para me auxiliar, para me ajudar, para tentar me levantar. Deus sempre envia os anjos dele, né? E a minha família também, que me deu muito suporte. E eu entregue ali naquele luto, naquele meu mundinho, eu não enxergava nada. Uhum. Eu não conseguia enxergar aquilo que Deus queria me mostrar. E o pastor me ajudou muito, meu pastor Sidney me ajudou muito, fez um processo comigo chamado cura. E foi ali, me ajudou. Nós entregamos o luto, mas faltava algo, eu não conseguia me entregar. E eu só consegui me entregar um dia que Deus foi. Eu estava ali dançando na igreja, adorando ao Senhor, através da minha dança. E eu me lembro que o Senhor me chamou para o altar, porque eu ficava perguntando, Deus, por que, que o Senhor deixou? Porque se o Senhor não quisesse, meu filho não teria morrido. Por que, que o Senhor deixou meu filho morrer? Porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Se o Senhor falasse não, ele não teria morrido. E Deus não me respondia. Só que um dia Deus me chamou para o altar. Eu estava dançando, eu larguei a dança e ajoelhei no altar. E Deus foi e falou comigo, a partir de hoje você vai me perguntar, para que eu tirei seu filho? E eu comecei a orar, irmãs, só que não foi de um dia para o outro. Demorou um tempo. E um dia Deus me respondeu no mesmo altar, onde eu me ajoelhei para perguntar. E Deus falou, para a salvação dele. O Senhor queria salvar o Lucas. O diabo, ele queria levar a alma do meu filho e usou uma pessoa para tirar a vida dele. Só que o Senhor, ele foi tão maravilhoso, foi tão tremendo, que o Senhor retirou meu filho. Foi o Senhor que retirou meu filho. Meu filho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, ele está nos braços do Pai. E eu só consegui liberar esse perdão quando eu entendi que a salvação do Senhor é maior do que qualquer coisa. Meu filho poderia estar aí hoje nas drogas, dando trabalho, no crime, mas hoje o meu filho, ele está me aguardando na glória. Glória a Deus. Porque eu sei que um dia eu vou me encontrar com ele. Amém. Porque é isso que eu estou buscando. A minha salvação está com o Senhor e adorar Ele com meu filho. Que naquele dia, né, do culto da igreja, né, ele se entregou, né? Houve salvação naquele lugar. E as pessoas me relataram isso. As pessoas que estavam ali naquela rua, que viu o meu desespero, porque eu não acreditava que era ele. Ele estava coberto com um pano preto e eu não acreditava que era ele. Só que
as pessoas falavam, é ele, infelizmente, é ele. E eu só fui acreditar quando eu vi ele ali no caixão. Para perdoar o assassino, eu não pensava muito nele. Eu não ficava me apegando muito. Minha preocupação era a salvação do meu filho. Quando eu tive certeza que ele foi salvo, eu consegui respirar. Só que não estava nada bem dentro de mim. Eu guardava, eu entreguei o luto, eu sabia que meu filho estava seguro, mas eu ainda odiava o assassino. Só que dentro de mim eu não tinha noção disso. Só um dia que foi mexer lá dentro. Teve um culto na igreja e o culto era sobre perdão. E essa palavra veio tão forte no meu coração e eu me vi no inferno, porque eu não perdoava. Nesse dia eu entendi que eu não tinha perdoado, eu só esqueci o assassino, porque minha preocupação era outra, era a salvação do meu filho. Mas eu esqueci que tinha um assassino. Eu esqueci que tinha sido um homem usado para tirar a vida do meu filho, para causar tanta dor à minha vida e à minha família. Eu tinha esquecido desse detalhe, que é muito importante. Verdade. E no dia que eu descobri que eu precisava perdoá-lo, foi algo terrível para a minha vida, para o meu coração, para a minha alma. Porque a minha alma, ela doía. Porque falar hoje eu perdoei é fácil. Mas lá atrás, no dia de perdoar, não foi fácil. Não foi. Uhum. Eu lembro que o pastor colocou uma pessoa para fazer o papel dele, para que eu ficasse de frente com o assassino, e eu queria matá-lo. Eu levantei para enforcar o irmão que estava ali, porque na minha cabeça era o assassino. E só aí que eu entendi como eu estava presa a ele. Só aí eu entendi como estava difícil liberar aquele perdão. E eu me lembro que a dor era terrível. Mas eu não podia continuar ali onde eu estava. Porque se eu continuasse, porque talvez as pessoas não entendam o perdão como eu entendo, mas eu entendo que o perdão é a liberdade. É tirar o peso das costas. É tirar aquele que te feriu das suas costas. Porque muitas vezes as pessoas elas nos magoaram, nos maltrataram, nos feriram e a gente continua carregando ela ali, nas nossas costas, por vários anos. E na hora que eu entendi que eu estava carregando aquele homem nas minhas costas, eu quis me livrar daquele peso. Porque aquele peso estava me matando. Isso já tinha 4 anos que eu tinha enterrado meu filho. E eu estava agarrada a ele e eu não conseguia viver da forma que o Senhor queria. Eu não conseguia romper o destino que o Senhor colocou na minha vida e nas minhas mãos. Eu não conseguia estar num lugar como esse hoje e falar do que me aconteceu, sem chorar, sem sofrer. Era uma agonia constante. Mas na hora que eu olhei na face dele, eu não vi o irmão que estava ali, eu via o assassino. E eu consegui falar, eu te perdoo. É como se abrisse um clarão e eu conseguisse voltar à vida. Essa é a palavra certa. Eu estava vegetando numa cama de hospital praticamente, espiritualmente falando. Sim. Eu não tinha vida. Estava ali o médico, né, esperando que eu reagisse. E o médico é o Senhor Jesus, ele estava ali me esperando reagir. E na hora que eu respirei e reagi, foi aí que o Senhor entrou. E mudou minha história. Mudou a história de vida. Meus sentimentos mudaram. A minha visão mudou. Eu não esqueço do meu filho, nenhum momento. Porque é parte de mim. Quando me perguntam quantos filhos você tem, eu falo, eu tive 3. Porque meu filho morreu, mas ele não vai deixar de ser meu filho. Verdade. Porque ele passou pela minha vida, foram anos maravilhosos com ele. E hoje,
Hoje, eu uso essa dor para curar outras pessoas. A marca ficou, a cicatriz ficou. Mas a cicatriz, ela não sangra mais. Ela está fechada. Porque o Senhor, o médico dos médicos, ele cicatrizou minha ferida. E hoje eu posso falar com toda certeza da vida, que hoje eu sou curada. E lá atrás eu ouvi algo que as pessoas falavam comigo assim: você precisa ser curada para curar outras. E hoje eu vivencio isso. Hoje eu sou curada para curar outras pessoas. Há uma semana atrás, né, 4 dias atrás, eu estava num encontro com mais de 70 pessoas que estavam ali feridas, machucadas, magoadas, e eu usei essa dor que um dia Satanás tentou me matar para curar aquelas vidas. Mas não porque eu sou uma heroína, porque eu sou a toda-poderosa, não porque sou uma mulher maravilha, não, eu sou de carne e osso, se cortar aqui vai sangrar. Mas porque eu sirvo um Deus que é tremendo e é dono da cura. É Ele que traz a cura. E hoje eu só me disponho. Eu digo: Deus, eis-me aqui, usa minha dor para curar outro. Eu entendo, irmã, que eu precisei passar por tudo isso para ter propriedade em dizer: o meu Deus, Ele cura. Todas as dores. Todas as dores. Seja elas físicas ou seja elas espirituais. Verdade. Quando a gente entende que a gente precisa ser curado, que a gente precisa liberar o perdão para aquele que nos fez mal, tudo acaba. Toda dor acaba. Toda dor acaba. É uma redenção, na verdade, né? Porque o perdão, a mágoa, ela traz tantos malefícios, não só, né, mentalmente, mas no corpo físico, porque junta tudo, né? Anos e anos carregando aquela mágoa, né? O processo de libertação, de liberar o perdão, não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é uma decisão que cabe a você. Exatamente. Enquanto a senhora não entendeu isso, né? A senhora não viu essa questão do perdão ser necessário. Eu sempre falo nas minhas ministrações que o perdão, ele é divino. Ele vem de Deus. Nós temos só que buscar esse perdão, estar disposto a perdoar, a doar esse perdão que o Senhor nos dá. Eu fico pensando que Jesus ali na cruz, né? Jesus, ele precisava passar pela cruz? Não. Ele não precisava. Mas ele quis passar por mim, por você, Sim. por nós todos. Então, assim, ele nos amou. Então, quem sou eu para não amar o outro? Se um dos mandamentos do Senhor é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não importa se o próximo me feriu, me magoou, me chateou, eu devo amar. Se eu quero seguir ao Senhor, eu devo amar. Eu devo seguir aquilo que o Senhor me ensinou. Muitas pessoas acham que amar é um sentimento, mas amar é um mandamento. Está na Bíblia. É verdade. E muitos ignoram isso. Então, eu hoje, olhando lá para trás, tudo que me fizeram, meu testemunho, né, tem muito mais. Tem mais camadas. Tem muitas camadas, exatamente, são páginas. E eu tive que perdoar. Então, assim, eu hoje, olhando lá para trás, valeu a pena. Talvez as pessoas falem assim: não, boba demais ter perdoado. Não, esperta demais ter perdoado. Porque hoje eu tenho vida. O Senhor me deu a vida. Glória a Deus. A restauração daquelas dores veio. A cura daquelas dores veio. E só veio através do perdão. E assim, às vezes a gente fica tantos anos agarrado em algo que não vai nos levar a nada. É melhor deixar ir. É melhor deixar essa dor ir embora e continuar vivendo.
Porque eu sempre falo isso. Se você não perdoa, você fica vegetando em uma cama. É isso aí. Não uma cama física. Talvez você está andando, mas uma cama espiritual. Porque você anda, mas não consegue sair do lugar. Você anda, mas não, nada acontece na sua vida. A vida fica travada. Parada. É. Você não é bem-sucedido no trabalho, na vida pessoal, na vida emocional, em nenhuma parte, na vida espiritual, principalmente. Eu vejo hoje que o inimigo, por causa dessas dores, por várias vezes ele quis me parar. Porque ele sabia o ministério, né? Não é assim? Desde criança ele quis me parar. Porque ele sabia que hoje eu estaria aqui. E muitas mulheres iam conhecer minhas dores. Iam ver que é possível sair de uma depressão, é possível sair de uma síndrome do pânico, é possível continuar depois do luto, depois da rejeição, depois de todas as dores sofridas, depois do abuso. É possível. Se nós colocamos o nosso Senhor acima de todas essas dores, de todas essas aflições, é possível sair. E eu aqui não estou contando uma história de carochinha, uma história, né, para fazer alguém dormir. Não. Eu estou contando uma história real. Aconteceu comigo. Tudo que eu estou contando aqui aconteceu comigo e muito mais. Porque meu testemunho não se baseia somente no luto. Eu tenho uma vida, eu tenho uma história. E essa história tem várias páginas, páginas de superação. E eu me orgulho, não da pessoa que eu sou hoje, mas do Deus que eu sirvo. Glória a Deus. De escolher ser filha de Deus, ser amada do Pai. Depois de tanta rejeição, depois de tanto abandono, depois da orfandade, Sim. eu hoje entender que eu tenho um pai e que eu posso contar com ele. Porque nos meus momentos de desespero lá, quando eu achava que eu ia morrer, porque eu não tinha mais meu filho, eu vejo Deus me abraçando e me dizendo, vai filha, continua, eu estou contigo. E quantas pessoas hoje, eles escutam isso, mas não tem força. Não. Não tem força de sair desse buraco, dessa caverna, desse lugar que Satanás quis aprisionar. Porque, assim, a minha vida inteira eu vejo ele querendo me aprisionar em buracos que eu não deveria estar, em cavernas que o Senhor não escolheu para mim estar. Então, assim, é pedir Deus mesmo, Sim. é se apegar ao Senhor, não a pessoas, não a dores, não a sofrimentos. Tem pessoas que vivem anos se apegando a esses sofrimentos e não consegue viver. É verdade. Está perdendo a vida inteira. E assim, depois de todas essas dores que eu tive, eu tenho um neto de 1 ano e meio. Talvez se eu tivesse morrido lá atrás, eu não teria conhecido meu neto. Coisa mais gostosa, É né? a minha alegria. Ele me chama de Bobó. E me abraça de um jeito tão maravilhoso que eu falo, Deus, muito obrigada por me permitir viver tudo isso. Porque se eu tivesse me entregado hoje, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E aí, às vezes, a gente realmente se entrega e não aproveita aquilo que Deus tem para a nossa vida. Verdade. Eu sempre falo, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Lá, no dia do sepultamento do meu filho, eu estava com tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanto sofrimento, eu pensava assim, nunca mais eu vou ver meu filho. Né? E eu lembro que Deus falou comigo assim, começa a dizer que eu sou bom. Eu falei, Deus, mas como eu vou falar que o Senhor é bom? O Senhor tirou tudo que eu tinha. O Senhor tirou uma parte de mim. Mas Deus falava comigo, Deus falou comigo 3 vezes, fala que eu sou bom. E aí eu comecei a cantar, tu és bom, em todo tempo és bom.
Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aí Deus falava comigo de novo. Aí eu cantava, ajoelhada no túmulo do meu filho. E a dor era tão grande, mas eu continuei. Por amor ao Senhor, por adoração ao Senhor, por temer ao Senhor, por acreditar no Senhor. E hoje eu digo, Deus, Ele é bom. Talvez no momento ruim a gente pense, Deus foi ruim comigo. Sim. Na hora que Deus fala o não pra gente, a gente fala, Deus é ruim demais. É. Só que até no não, Deus tem um propósito. Até no dia ruim, Deus tem um propósito. Deus trouxe maturidade à minha vida que talvez se eu ouvisse alguém falar, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Eu precisei passar por aquilo para me poder entender hoje. Para me reconhecer que a vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Apesar das cicatrizes, Deus é bom, Ele é perfeito e Ele continua, a presença dEle continua sendo agradável. E eu não estou falando isso de boca para fora. Realmente eu sinto aquilo que eu falo. Glória a Deus. Porque senão eu não estaria aqui. Já teria morrido há muito tempo. É, porque essa questão do luto, né, que você vivenciou esse luto, cuidando de todos, cuidando de todo mundo, que não tinha a mesma estabilidade que você, seus filhos eram crianças, seu marido também ficou arrasado, né, que talvez não poderia nem estar aqui também, porque a dor é tão grande de perder, né, um filho. Eu não sei, mas eu imagino, por ser mãe, eu imagino o que a senhora passou. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão passando o luto dos filhos. O que elas devem fazer? Antes de deixar a mensagem, realmente foi assim. O marido em depressão, só pensava em morte, em morrer também. Os filhos muito pequenos, a menina estava totalmente deprimida, teve que passar por terapia, mas Deus é bom e curou. E o filho também. E o lugar que eu chorava e que eu falava com Deus era dentro do banheiro, né? Que lá não tinha ninguém. E foi assim por vários anos. E assim, o recado que eu dou para talvez aquelas que estão passando, talvez perdeu o filho há pouco tempo, né? Não tem tanto tempo quanto eu. Viva um dia após o outro. Se apegue ao Senhor. Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor. Lá em Salmos, né, quando o salmista fala que o nosso socorro ele vem do Senhor, realmente não tem. Você não pode pedir socorro ao amigo, ao namorado, ao esposo. Eu pedi socorro ao Senhor. E o Senhor enviou anjos para me ajudar, para estar comigo, para segurar a minha mão, para falar que ia dar certo. Então, o conselho que eu te dou hoje, não existe outro caminho. A palavra fala que o Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, se não existe outro caminho, o único caminho a seguir é o Senhor. É se entregar realmente, é colocar essa dor nas mãos do Senhor. Não vai ser de um dia para o outro. É um processo. Cada dia é um sentimento diferente. É verdade. Eu senti coisas que eu achava que eu nunca ia sentir. Eu vivi coisas nesse tempo, nesses 11 anos, que eu achava que eu não viveria. Mas eu sei que cada deserto, cada trajetória da nossa vida, a gente sai mais forte. E um conselho que eu dou é não desista. Continue firme. Por mais que um dia seja mais difícil que o outro, seja forte, seja corajosa, porque o Senhor, ele venceu. E nós também vamos vencer, porque é uma promessa dele. Glória a Deus. Então, se apegue ao Senhor. Não existe outro jeito, não existe outro caminho, não existe outro conselho que eu vá dar. Mas se apegue ao Senhor. O Senhor, ele vai dar estratégias, vai dar caminhos
e vai trazer pessoas para mudar a história de vida. Amém, glória a Deus. E essa história, a pastora tem tantas histórias que a gente ficar aqui, a gente vai ouvir várias histórias de cura e libertação, só que a gente vai deixar isso para o livro Mulheres de Guerra, que ela vai participar. Vocês vão ver a história dela completa. Essa só foi uma página que doeu, mas que o Senhor resgatou e superou. Ela, né, a família dela superou, está andando com o Senhor, né, o que Amém. importa. E essa figura que você representa hoje, essa referência para as pessoas, é que a fé em Deus, ela pode todas as coisas. E eu gostaria de agradecer a pastora Uzirene. Passou rápido, mas foi. Mas foi muito edificante ouvir esse testemunho maravilhoso dessa mulher de Deus. Muito obrigado, viu, pastora, por você ter aceitado, viu? Amém. E aceitar também o convite do livro, porque o livro Mulheres de Guerra vai ser lançamento ainda esse ano, em dezembro. E as histórias dessas mulheres são maravilhosas. Vou trazer cada uma delas aqui. Algumas eu já trouxe, mas eu vou trazer o restante. Mas para você ver o que Deus pode fazer por você. O luto não é o fim. Se você entender isso, que Deus é aquele que, até no momento de dor, Ele está, porque Ele também sabe como é perder um filho. O remédio. Eu sempre falo isso, Deus também sabe como foi perder um filho. Deus não dá um sofrimento maior do que a gente não pode suportar, né? Isso é verdade. Então, assim, cada um tem sua história. Sim. E se Deus nos colocou nessa história, é porque realmente Ele sabe que nós temos força para superar. Eu entendo que Deus só me deixou passar por tudo isso porque Ele sabia que eu conseguiria superar. E eu sou muito grata por estar aqui, grata pelo convite. Eu espero que tenha feito efeito na vida de alguém, que tenha servido de exemplo para alguém, porque eu sei que eu não passei nada à toa. Eu sei que é para glória do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe a vida da pastora. Hoje ela é canal de bênção para muitas pessoas que, às vezes, com dores menores, querem desistir. E quando ela apresenta o testemunho dela e a continuidade dela, porque ela poderia ter abandonado Jesus, para quê? Deus tirou meu filho, você entendeu? Não. Eu vou permanecer com ele porque você vai ver o Lucas em breve. Em nome de Jesus. Quando Jesus voltar, que Jesus já está voltando, ela verá o Lucas. Deus me deu uma palavra quando ele morreu, que eu lembro muito claro que no meu processo de cura eu consegui ver ele indo para a glória. Ah, que bênção. No livro eu vou contar direitinho glória sobre isso, a visão que eu tive dele chegando na glória. E eu lembro que Deus, ele falava comigo assim que cada dor, cada cicatriz minha era para curar as pessoas. E realmente hoje eu tenho vivido isso. Eu tenho experimentado que o Senhor tem me usado para a glória dele, para a honra e glória do nome dele, porque eu sem ele eu não sou nada. Amém. Glória a Deus. Então foi esse mais um episódio aí que você vai assistir em breve e vai ser uma bênção na sua vida. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você fosse lá na página da Clínica Sarar, que também é uma das patrocinadoras, acabei esquecendo. Mas a Clínica Sarar é uma clínica que cuida da mente, do corpo e do espírito. Porque quando você vai bem emocionalmente, o equilíbrio, Deus chega no lugar que é o equilíbrio espiritual que Deus quer. Então vai lá no Instagram, Clínica Sarar Betim, e você pode ser atendido online ou também presencialmente, que em breve estará aí a nossa clínica presencial. No mês de julho, a gente já abre as portas ali para a gente cuidar da sua alma. Se você não consegue superar o luto e precisa de ajuda, nós somos terapeutas também cristãs, nós vamos te ajudar ali com a ajuda do Espírito Santo, não nossa. Como a pastora disse aqui, é Deus que faz todas as coisas e Ele nos dá capacidade. Deus abençoe você e muito obrigado por assistir esse episódio.